Fala, torcedor do Verdão, uma sexta-feira boa para a torcida palmeirense, depois de mais uma vitória na Libertadores, onde vencemos o Sport Cristal dentro da nossa casa, 2-1, um gol do Murilo de cabeça, um golaço e um gol de pênalti ali do Flaco Lopes, selando ali os 3 pontos para o Palmeiras, que com essa vitória assumiu a liderança do grupo, não é mesmo? Agora o Verdão vira a página na temporada e vai encarar o seu próximo desafio, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, onde no domingo vamos encarar o Atlético Paranaense. Esse jogo novamente vai ser no Allianz Parque. Eu separei aqui corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira falando sobre vários assuntos, inclusive a punição dele no STJD, que foi diminuída há pouco, e ele tem ainda mais 4 jogos no Brasileirão. Então, e o Jacuipense? Não são 3 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil? Pois é uma questão. Não é isso? Sim. Tem gente falando que a Copa do Brasil vai poder contar, tem gente falando que é só o Campeonato Brasileiro, porque ele segue em andamento. Competições CBF. Pela CBF. Então tem essa... Às vezes acontece, sai um veredito e fica a dúvida no que... Lembra o Bruno Henrique? Pode ir Libertadores ou não pode? Ficou naquela... E às vezes eles não esclarecem e deixam para esclarecer depois. Então por isso que está meio no ar aí essa possibilidade mesmo. Muito bem, tá aí, vocês estão vendo os gols do Palmeiras, gol do Murilo, depois gol do Flaco Lopes, sempre de cabeça, bola aérea forte do Palmeiras. Agora, Massa, a gente vai falar sobre todos os assuntos, STJD, tudo o que aconteceu, o Abel falou também sobre, resgatou até o jogo contra o Corinthians, que a bola rolou pouco depois dos 2 expulsos, mas sobre o jogo de ontem e o 2-1. Minha pergunta é para você, qual é a temperatura que a gente pode medir? A minha pergunta é, tem um exagero dizendo, o time não joga nada, meu Deus do céu, que pavor, ou esse é um sentimento verdadeiro? Quer dizer, é só gritaria de torcedor de internet ou tem alguma questão? Cara, a pergunta bem difícil de responder, mas o que eu vejo, né? Eu acho que tem uma coisa na internet que as pessoas que estão felizes, gostam do trabalho, acho que o trabalho é consistente, elas se manifestam um pouco, né? Então os mais histriônicos, que somem quando o Palmeiras engata boa sequência, boas vitórias e tal, eles voltam nesses momentos, né? Quando o time não ganha do Corinthians contra 9, ou quando empata contra o Sporting Cristal. Tem as duas coisas, cara. Tem as duas coisas. O que é, pra gente se diferenciar disso, sair desse olhar, e ontem eu fiz esse exercício, até na Live Raiz, eu fui ver jogo por jogo do Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras jogou bem e não jogou tão bem, e teve o resultado que correu risco, né? E você tem uma média aí. O Palmeiras teve boas atuações em alguns jogos e atuações que não foram tão boas em outros no Campeonato Brasileiro, certo? Então tem um passado, um passivo que é muito forte com relação ao ano que terminou, né? Então muita gente comenta assim, vai ganhando assim, apertado, joga mal, ganha o jogo, depois na hora de pegar o Flamengo, caixa. Então, daqui quase um mês, nós vamos ter, pouco mais de um mês, nós vamos ter Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Numa noite em que, enquanto a minha live, por exemplo, estava se desenrolando e estava 1-1, tava todo mundo pianinho, né? Quando saiu o segundo gol, aí começa, tá vendo? O Flamengo tá ganhando fácil, né? Então essa comparação ela vem e ela é uma coisa que pelo menos na internet a gente percebe. No Allianz já deu para ver ontem, por exemplo, que toda vez que o Kelvin é acionado do lado esquerdo com o pé direito e erra um passe, tem aquele, sabe? Então isso assim no campo, né? Tem algumas discussões e algumas coisas. Agora, na medida em que o jogo acaba, e foi interessante que o jogo terminou mais cedo, então muita gente saindo do estádio, comentando do jogo comigo, falando o seguinte, cara, o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo diminuiu o ritmo, mas a sensação no estádio, de algumas pessoas, não posso falar sobre os 35.200 que foram ao estádio, não tenho essa pretensão, jamais terei, é de que o time foi bem no primeiro tempo, por exemplo, né? E eu
fiquei com essa mesma sensação. Se o Palmeiras teve 4 chances cara a cara, né? Tô falando de 3 no primeiro tempo, né? E uma no segundo tempo que a gente acabou de ver com o Luiz. Se ele faz 50% dessas chances, o placar teria sido 4-1. E a gente não estaria aqui falando sobre desempenho, jogo apertado, se não fosse o Carlos Miguel, que ousou largar o time do Povo. Se não fosse ele, o Palmeiras teria saído do Allianz Parque com um empate 2-2. Certo? Então, a gente tem que botar tudo no mesmo pacote e analisar. O primeiro tempo foi bom, mas foi bom mesmo. Não foi ruim o primeiro tempo. O Palmeiras atacou pelo lado direito com o Alan e o Lenhador. O Lenhador precisa afinar o machado, porque quando é na hora de finalizar, cruzar ou chutar a gol, tá feio. Ou seja, tá a bola é o problema. Certo? Tem sido uma certa dificuldade, mas ele marca bem e tal. Então, o Palmeiras, na hora de definir os lances, teve dificuldade. O Sousa pegou um passe do Marlon maravilhoso, entrou na cara do gol e chutou longe. O Arias teve uma chance também, goleiro caído, né? Ele estava com o Flaco, os dois dividiram quase a mesma bola. Então o time mostrou o repertório. Teve a bola parada, que voltou a funcionar. Foi uma bola parada ensaiada, um escanteio curto, batido ali pelo lado. Então tem coisas boas no jogo. E se as bolas tivessem entrado, pelo menos mais uma, né? Acho que a gente não teria essa discussão aqui. 3-1, um gol anulado, bem anulado, estava impedido. O Palmeiras produziu para ganhar o jogo. Agora, o sentimento que fica não conseguir fazer um gol no Corinthians com 9, né? Mesmo com 8 minutos só de bola rolando, e no final o Carlos Miguel tem que fazer a defesa que salva o Palmeiras de um empate, que seria muito ruim, né? Então, cara, tá tudo aí, e acho que as pessoas têm que escolher. E também, rede social, eu tô aprendendo muito com a rede social. Tem muita gente que só defende a tese dele, e quando ele pega um pelinho e aquilo está de acordo com o pensamento dele, ele fica naquilo o tempo todo, certo? Então, é uma coisa que vai ter que lidar com isso. O palmeirense vai ter que lidar com a Leila, com o Abel, até dezembro do ano que vem. Isso é um fato consumado. Então eu não perco tempo mais com essas discussões, né? Aqueles que, por exemplo, ano passado pediam muito, traz o Arthur Jorge tem que ser treinador. Agora não se ouve mais falar. Entendeu? Sim. Né? Então, cara, o jogo teve essas nuances, né? Agora, 2 coisas que precisam ser ditas aqui, e eu disse ontem, vou repetir claramente. Muito bem, quando o Palmeiras vende o trabalho que é de fato bem feito com os jovens e diz assim, poxa, vocês viram o Arthur? O menino entrou bem, né? Certo? Então, me explica quem foi que teve a ideia de contratar o Jefté. Não é porque ele tá machucado, não. É porque ele é um jogador com limitações ainda. É muito jovem, talvez ele melhore. O Vessa sempre gosta de lembrar o quanto ele custou, né? Aí você machuca o Piquerez, machuca o Jefté. Beleza. O menino entra e entra bem. Eu alertei aqui, antes do jogo na Colômbia, eu falei, olha, esse não é jogo pro Arthur. Porque o Arthur, ele pode sentir, Libertadores não é um jogo comum. E ele de fato sentiu. Ele fez uma má partida? Não fez, mas tomou um cartão amarelo e foi substituído no intervalo. E ali, a comissão técnica do Palmeiras achou que o Kelvin entrou bem. E de fato ele entrou razoavelmente bem. E ficou com isso na cabeça, a ponto de repetir a escalação do Kelvin, torto pelo lado direito, lado esquerdo, no jogo contra o Corinthians. E no intervalo, com o Corinthians com 9, não colocou o Arthur. Já com 10, né? Sabíamos nós que o Palmeiras precisava de jogo pelos lados, né? Como é que você entra numa defesa toda fechada? Então não colocou o garoto. E ontem a mesma coisa. Então assim, quando o torcedor do Palmeiras vê o Kelvin na lateral esquerda, ele se incomoda, e se incomoda com razão. Porque não tinha necessidade disso num jogo como ontem. Certo? O Fernando falou, Itaquera você vai entender, mas o Sport Cristal você não vai entender. Mas você entende o Corinthians com 10, não dá pra entender já. Pra mim já não dá. Já no intervalo tem que mexer. Certo? Agora, com 9 menos ainda, mas colocaram, o Arthur entrou depois. E até que entrou bem.
é um jogador com muita capacidade no pra frente mente. Ele tem alguma dificuldade no pra trás mente. Agora, contra um time que teve... O Sporting Cristal chutou 5 bolas no gol durante os 90 minutos. E fez esse golaço aí. Quis o destino com o Kelvin observando. Vocês reparam, o Kelvin dá espaço para a finalização, né? Então, essa é uma coisa que pega. A segunda coisa que pega é Vitor Roque. Até agora há pouco, no meu grupo de apoiadores, alguém falou assim, pô, mas tá faltando jornalismo aí um pouco, né, para descobrir o que tá acontecendo. Mas vem cá, eu já fui lá na Marquês de São Vicente pegar ônibus para ver se faço uma boa fonte com os funcionários do Palmeiras. Não sou besta, né? No horário de pico, 5 horas, 5 e meia, fiquei lá e tal. Aí saíram alguns funcionários, peguei o mesmo ônibus e tal. Os caras me reconhecem. Ô, Márcio, pô, gosto do seu trabalho e tal. Quando você vai querer conversar, parece que fica uma coisa assim, é uma coisa terrível, né? Você vai atrás da informação do lado do jogador. Do lado do jogador também não fala, porque foi orientado pelo clube a não falar do que acontece com o Vitor Roque. Cara, o que eu posso fazer? Só se eu alugar um AP lá no Jardim das Perdizes e botar um drone no ar para ver o que está acontecendo lá dentro. Não tem. Eu não conheço. Se vocês são caras experientes no jornalismo, me indiquem outra técnica para eu conseguir informação, a não ser falar com as pessoas. Aí, o que está claro para mim? Que tem um monte de erro no processo com o Vitor Roque. O primeiro erro é colocar o cara em campo no Pasto Horizontino para ganhar aquela maldita taça. Certo? Então o cara se machuca contra o São Paulo, depois bota lá, não baixa a cabeça não, tô falando com você, Rodrigo. Certo? Então, aí para ganhar aquela maldita taça, certo? Que é uma maldição, uma praga. Maravilhoso. Certo? Uma praga que existe no futebol brasileiro, que é o tal do campeonato estadual. E aí o cara fica 45 dias sem jogar quando precisa. É nesse jogo que precisa. É no Campeonato Brasileiro que precisa. Entendeu? Não é colocar o cara baleado pra jogar lá. E aí, o que ele tem no tornozelo? Porque pancada não é. Pancada tem o eu na cabeça. Não é pancada. É alguma coisa mais grave. Tá? Aí, olha o... Cara, eu vou morrer daqui 50 anos, se Deus quiser. Ninguém vai me convencer que o Vitor Roque não foi para Salvador e para Colômbia com expectativa de jogar. Ele não foi passear. Qual é o que a gente ouve aqui a colar? Não, mas o Núcleo de Saúde e Performance mandou todos os profissionais para fazer a viagem. Uma ova, meu irmão. Você não tem um fisioterapeuta, não tem um fisiologista, um preparador físico da base que pudesse seguir o tratamento programado para o Vitor Roque aqui no Núcleo de Saúde e Performance. A câmera hiperbárica... A estrutura física fica aqui, não no hotel. A câmera hiperbárica não foi viajar. Nem para Bahia, nem para Colômbia. O Paulinho, eu entendo, é outra história. A do Paulinho é outra história. Traz o cara pro grupo, pra ficar perto dele e tal. Beleza. O do Vitor Roque não dá pra entender. Aí, no jogo lá na Colômbia, tem a camisa dele no vestiário. Pô, vai pro jogo. Faz aquecimento no campo. O que tá na cara? Sentiu. Claro! Entendeu? Sentiu o tornozelo de novo. Beleza? Aí, pô, começa a treinar. A frase do Abel é um pouco nessa linha, né? Vai jogar, voltar quando? Quando não sentir dor. Ele falou. É isso, né? Entendeu? Aí, pô, aí você tem que ir pegando as coisas quase que na investigação, cara. Um negócio inacreditável. Falta transparência pro clube de se comunicar. Não é comigo. Pra mim tá tudo bem. É com milhões e milhões de torcedores que querem ver o Vitor Roque em campo. Aí, cara, beleza. Ele volta lá da Indonésia, Paquistão e tal, volta e vai treinar. Você começa a ver as imagens, tá treinando. Aí tem um jogo de Libertadores, a explicação que foi dada, não a mim, a apuração é do UOL, do Flávio Latifi, aqui o Palmeiras optou por esperar mais um pouco até que ele tenha mais confiança e melhora a condição física. Gente... Eu já tô fazendo um checklist. Itaquera, vai ser muito duro o jogo. Aí você já vai lá e põe, muito duro. Agora, mais confiança. Você vai fazendo um checklist das desculpas. Cara, assim, eu tenho cara de bobo, tenho cara de otário, mas eu não sou bobo e nem sou otário. Certo?
burro às vezes eu sou. A gente percebe, tá na cara que teve um problema, que ou o diagnóstico foi mal feito, ou o tratamento foi mal executado, né? Ou o jogador não conseguiu se recuperar. Tudo bem, vem a público e explica. Olha, ele teve uma pancada, foi no ligamento, certo? Deu um problema, o ligamento ficou inchado, o tornozelo ficou inchado, ele não conseguiu se recuperar a tempo. Bem, a gente está tentando fazer com que ele sinta movimentos do campo, por isso levamos para a Bahia, por isso levamos para a Colômbia. Sabe? Então, essa é a questão. O nosso companheiro Lavieri foi muito bem, assim, o Danilo Lavieri falou, a imagem do DM do Palmeiras é uma boa imagem. Ao você fazer esse tipo de coisa, você se queima à toa, parece que não cuida, parece que não sabe não consertar o jogador. Isso que parece que eles são incompetentes, e aí, não são. Só que ao não mostrar de verdade o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode acontecer, passa uma imagem ruim do próprio DM. Eu acho até meio burrice da parte assim do Palmeiras. E uma pressão em cima da comissão técnica, do treinador. Exato. É isso. O que você ia falar? Não, eu acho que faz parte essa situação. Vamos pegar pelo final. A gente pode ir até o início do diagnóstico Massini sobre essa vibe da internet ou da torcida em si. O Palmeiras, instituição comandado por essas pessoas, ele não admite erro. Em nenhum aspecto. As pessoas não são perfeitas, as instituições não são perfeitas. O próprio nome, Núcleo de Saúde e Performance, foi vendido como se fosse o... Você tem erro no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, tem erro. Teve erro de conduta, teve erro, na verdade, nos dois casos, do Paulinho e do Vitor Roque. Mas o Palmeiras, instituição, a Leila não admite erro, o Abel não admite erro, o outro não admite erro. É assim que funciona esse Palmeiras e é uma blindagem própria, estratégica. E é difícil para quem cobre o Palmeiras, porque o cara acaba ficando com a cara no chão. Quantas vezes o Massini falou aqui que o Vitor Roque ia pro campo? Ah, não, vai vir... Quantas vezes? Há 45 dias. Fica com cara ou de mal informado ou de negligente porque não quer ir atrás da notícia. Pois Isso. Eles estão incomodados. É isso. Quem cobra o Palmeiras. Né? Com a falta de transparência em nome de aqui é tudo perfeito. Não é perfeito. É bom pra caramba, talvez seja o melhor lugar, mas não é perfeito. Pelo contrário, erram em contratação, erram em método de tratamento de jogador, erram em estratégia de campo. Então não é sempre a culpa dos outros pelo que aconteceu, a culpa do... Às vezes é culpa de quem trabalha lá dentro. E isso é normal. São falíveis. Mas nunca é uma questão do Palmeiras. É extra. Né? E aí nós vamos para o análise do time em campo. O que incomoda o palmeirense, alguns palmeirenses? É o Flamengo ter chegado de novo. Uhum. E é o outro fantasma da temporada passada, o Corinthians. O Corinthians vai ser sempre um... E aí quando você não ganha o Corinthians com 2 a mais, quais são os fantasmas do ano passado? Corinthians e Flamengo. O Flamengo, e essa é a comparação, por isso é interessante o Massini falar, enquanto ele está fazendo a live, o Flamengo está mantendo o gol. 2, 3, 4, os caras ficam malucos. E o medo é isso, é que o Palmeiras regular, correto, eficiente, não seja suficiente para superar o Flamengo quando ele começar a pegar a velocidade do galope. Então, o Palmeiras está lidando com fantasmas recentes, né? De 2 anos de poucas conquistas, não de nenhuma conquista. E essa barra de comparação vai ser sempre a barra de comparação com o outro time mais forte do país, que é o Flamengo. Com relação à comunicação e à arbitragem, há uma clara mudança, inclusive do gerente, do diretor de futebol, né? Do Anderson Barros. CEO de futebol, que resolveu aparecer e tá certo. Eu acho que aí o Palmeiras está correto. Sim, é o que é. De se comunicar. Como o jogo é jogado. Exato. Inclusive, comparecendo ao julgamento do Abel. Exatamente, dando entrevista lá. Isso é muito importante. Eu acho importante institucionalmente para o clube. Vou fazer uma lembrança a você, Massa. A única questão, eu acho importante fazer. O tom é que os caras são bem pagos para fazer. Aí é uma outra discussão. Fala. Não, a lembrança que eu vou fazer é que no ano passado, se eu não me engano, houve um momento em que, não sei se teve alguma questão de arbitragem envolvendo o Flamengo e tal, e o Felipe Luiz subiu o tom. E todo mundo falou assim, opa, mas como assim? O Felipe Luiz é diferente, ele não faz essas coisas. Foi. E aí muita gente falou assim, não, mas então só vocês podem reclamar? Nós vamos reclamar também.
Fala palestra, mais informações do Verdão aqui no canal, onde o Paulo Massini fez uma grande análise aí da vitória do Palmeiras, 2-1 em cima do Sporting Cristal dentro da nossa casa no Allianz Parque. O estádio não estava tão lotado assim, mas a torcida palmeirense mais uma vez fez a sua parte, foi praticamente ali um 12º jogador, ajudou demais ao Palmeiras a conquistar mais uma vitória na Libertadores. Agora com essa vitória, o Verdão pulou para 4 pontos, estávamos ali na 3ª colocação e agora assumimos a liderança do grupo, né? Em segundo lugar está o Sporting Cristal junto com o Cerro Porteño, ambos têm 3 pontos. E na lanterna do grupo está o Júnior de Barranquilla. Na minha opinião, seria o segundo time mais forte do grupo, mas estão deixando muito a desejar, né? A gente sabe que o futebol colombiano é bastante físico, mas não tem tanta consistência assim. Agora o Verdão, torcedor, fica aquela dúvida, né? Aonde que está o Vitor Roque? Inclusive até o Massini está se mostrando bastante incomodado aí com a ausência do jogador. Ele não ficou nem no banco de reservas nessa partida contra o Sporting Cristal. Ele sofreu uma pancada naquele confronto ainda contra o São Paulo faz tempo, quase não lembro mais, aonde vencemos por 1-0 fora de casa lá no Morumbi. Ele tomou uma pancada do jogador do São Paulo, que inclusive nem cartão amarelo tomou, né? E de lá pra cá, não conseguiu mais aí se firmar nos treinamentos e muito menos ali ser relacionado para os confrontos. A gente achou que ele iria para esse jogo aí contra o Sporting Cristal. O departamento médico do Palmeiras não está sendo tão assim transparente como a gente espera, né? Eu acho que a gente deveria ter mais informações com relação ao Vitor Roque. Agora fica aquela dúvida, né, torcedor? Será que ele vai para o confronto aí contra o Atlético Paranaense, que vai acontecer no próximo final de semana? Vai ser no domingo, novamente, na nossa casa, no Allianz Parque. Esse jogo vai ser às 18h30. Inclusive, segundo algumas informações, o jogador está treinando normalmente, está treinando muito bem e por isso que a gente não entende o jogador aí não ser relacionado para essas partidas, né? Inclusive, não fazer nenhum minuto em campo em um jogo difícil como esse aí se apresentou contra o Sporting Cristal. Com certeza a qualidade do Vitor Roque iria ajudar o Palmeiras, né? Quem sabe deixar o jogo um pouquinho mais fácil e o Verdão aí vencer com um placar mais elástico, mas não aconteceu. Vamos confiar aí no departamento médico do Verdão, mas quem sabe nas próximas horas ou ainda hoje vamos fazer mais informações com relação ao estado clínico aí do jogador e se ele vai poder estar em campo no próximo confronto, onde vamos encarar o Atlético Paranaense dentro da nossa casa. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.